vou primeiro para os aplausos. Eu quero aplaudir, elogiar sobremaneira a atitude belíssima. Fiz agora no meu Face essa colocação, esse manifesto com relação ao torcedor do Atlético. Ele sempre foi fenomenal. O torcedor do Atlético é aquele que participa, que vibra, que apoia, que ajuda, que colabora dentro das suas possibilidades, das suas limitações, claro. Mas esse aspecto ele é fundamental. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi, ao final da partida, o Atlético já eliminado com relação às penalidades máximas, e eu olhei a arquibancada completamente lotada, sem ninguém sair do estádio, e todos, eu disse todos, aplaudindo a equipe atleticana, aos jogadores, à diretoria, à comissão técnica. Para mim, esse manifesto ele foi muito bonito. Acho que foi uma coisa assim que me colocou numa êxtase com relação ao Atlético. Eu quero iniciar com esse meu manifesto de alegria, de aplausos à torcida do Atlético. Depois eu quero também falar aqui, e como cajazeirense, como atleticano que sou, manifestar também o meu aplauso, os agradecimentos à diretoria do Atlético, aos irmãos Lira, o Arley, o Neguinho, né? Ou Neguinho, ex-aluno meu, John Wayne, né? E mais alguns que não me lembro aqui, não me recordo, que são fatores preponderantes nessa empreitada do Atlético. Então eles deram ao Atlético novamente aquela alegria. A torcida atleticana viveu momentos de êxtase no Campeonato Paraibano, porque fizemos uma campanha brilhantíssima. O resultado de ontem nas penalidades não mexe em nada, no meu entendimento, na minha concepção, no que diz respeito ao clube, não é? Não vamos apontar falhas, defeitos, não vamos atirar pedra em jogador A, jogador B, membro de comissão técnica, muito pelo contrário, nós temos que aplaudir. Uma coisa também que me deixou muito emocionado foi que muitos jogadores do Atlético, ao final do jogo, saíram chorando aos prantos, né? Indignados pela derrota. Mas o futebol é isso, o futebol é assim, né? No meu comentário inicial, eu disse àqueles que estavam nos acompanhando que o Campinense iria jogar por uma bola. E, inclusive, antes de sair o gol, eu estava falando, em uma participação minha, eu dizia que estava com medo de acontecer aquilo que aconteceu no Fla-Flu no sábado. Ou seja, o Flamengo dominou, mas quem fez o gol foi o Fluminense, já no finalzinho do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Flamengo teve que correr barbaridade para empatar. Então, o que aconteceu ontem no Perpetão foi um replay do Fla-Flu. Porque o Atlético foi senhor das ações, o Atlético dominou amplamente a partida. Então foi um jogo emocionante, foi um jogo que mostrou a nossa força, porque todos os prognósticos, todos os analistas do esporte a nível paraibano, os colegas comentaristas, os colegas repórteres, narradores, davam o Atlético como o finalista para o Campeonato Paraibano, né? Teve até o meu grande amigo, ilustre companheiro, o Adenilson Maia, o nosso União, que comparou o Atlético ao Boca Juniors jogando lá no Bombonera, dizendo que o Perpetão era um Bombonera aqui do sertão da Paraíba. Tal era a previsibilidade que eles faziam com relação a uma vitória, ao Atlético passar
pelo Campinense e chegar à final. E era isso que nós esperávamos. Mas o futebol é bonito, o futebol é interessante, o futebol é legal por isso. Por essas coisas que acontecem, que nós as denominamos de zebras. Para mim, as zebras acontecem, mas para mim eu levo mais a efeito com relação ao futebol. Futebol que a gente apresenta, o futebol que é jogado. Então, futebol você não pode errar. O Atlético errou ao dar campo ao Campinense no gol que aconteceu. Foi a jogada que aconteceu, o Campinense foi competente para fazer o gol. E aí nós tivemos que correr barbaridade. Com relação ao jogo, eu esperava que o Atlético, ao fazer o gol de empate, o Atlético iria com mais ímpeto para cima, apoiado pelo seu torcedor. Mas o Atlético, me parece que voltou um pouco mais, não é? E alguns companheiros de rádio, alguns amigos torcedores, no final do jogo, me paravam e diziam: olha, o time cansou. Eu não acho que cansou. Eu acho que é uma questão emocional. É uma questão que a psicologia esportiva explica. Ora, a semana inteira, aliás, desde o final da semana passada, quando o Atlético empatou contra o Campinense lá em Campina Grande em 1-1, todos diziam: lá em Cajazeiras a gente vai matar, lá em Cajazeiras a gente vai matar o Campinense, a gente vai ganhar do Campinense. E esse aspecto, a parte emocional, a responsabilidade dos jogadores, ela é muito elevada. São seres humanos. Eu vi inclusive aqui, todos lembram que na segunda-feira passada, o Mariel teve aqui, o Mariel Yarley. Yarley Mariel. Yarley Mariel, eu troquei aqui. Ele estava aqui e ele disse uma coisa que eu, inclusive ontem eu falei isso no final, no meu comentário final com relação ao resultado. Quem esteve nos honrando com a audiência na segunda-feira passada, lembra que o Ariel, ele disse o seguinte: olha, Neguinho está atrás de um psicólogo para falar aos jogadores do Atlético. A inteligência do Neguinho em entender que o lado emocional, ele pesa muito nessas decisões. E eu acho que foi um fator preponderante ontem no jogo. Foi o fato de nós não termos nos preparado psicologicamente para o jogo, emocionalmente para o jogo, tá? Então eu acho que em determinados momentos nós fomos muito afobados, né? Eu acho que esse resultado, ele tem mais o lado psicológico, emocional, do que até o próprio lado técnico. Porque lá no lado técnico, nós dominamos o Campinense. O Atlético foi o senhor do jogo. Bola na trave, 2 bolas na trave, o zagueiro tirou a bola lá de dentro, o Marcinho perdeu um gol, só ele e o goleiro, o Coradini lá do Campinense. Quer dizer, nós tivemos N oportunidades. Então, o futebol é isso. O futebol, eu digo sempre, o futebol pune, o futebol castiga, né? Então eu acho que ontem nós fomos punidos pela nossa falta de competência em colocar a bola para dentro do gol, né? Mas quero adiantar que nada disso me leva a fazer qualquer crítica ao Atlético, aos seus dirigentes, comissão técnica, jogadores. Muito pelo contrário. Professor, e aproveitando a deixa que o senhor já fala sobre isso, eu tenho visto de que muitos companheiros estão tentando pegar um bode expiatório, pegar alguém para malhar como Judas e dizer: esse aqui é o culpado da eliminação do Atlético, esse é o culpado do Atlético não chegar na grande final. O senhor acha que isso prejudica até mesmo esses jogadores que se dedicaram tanto durante esse campeonato, a própria comissão, a diretoria? O senhor acredita que isso desmotiva até, professor, para o próximo ano? Veja bem, eu ajo de uma maneira diferente. O jogo já passou, já foi finalizado. Eu acho que nós temos que medir a temperatura do Atlético em toda a temporada do Campeonato Paraibano, que foi magnífica, que foi soberba,
Quem esperava que o Atlético chegasse aonde chegou? Quem? É aquela história, não é? Atira a primeira pedra quem nunca pecou. É isso que eu quero fazer esse jogo. Quero fazer essa fala. Então, assim, você querer atribuir a derrota de ontem a A ou a B, depois de um trabalho tão brilhante da comissão técnica, dos jogadores, da diretoria fantástica, eu acho que nós temos aqui agora, eu acho que o caminho nosso, principalmente da imprensa, é começar a trabalhar, a se aprofundar num trabalho de planejamento do time para o campeonato de 2020,